Falando de casos importantes aqui e também de São Paulo, a gente vai agora diretamente lá para a nossa redação de São Paulo, porque lembra, né, claro, do caso da jovem que morreu ao ser jogada daquele precipício no interior de São Paulo, ela que queria praticar o rope jump, aquele tipo bang jump, mas naquele movimento de pêndulo, né, com uma corda que não foi colocada ao corpo dela. Nessa quinta-feira, ocorreu o indiciamento da CEO do grupo Entre Cordas, que é esse grupo, essa empresa que fez estudo com a jovem, né? A Eveline dos Santos Gonçalves, que é a CEO que foi indiciada. Ela foi presa 7 dias depois da morte da Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, nesse salto aí do rope jump, no dia 13 de junho, no interior de São Paulo. Ela foi indiciada por homicídio qualificado e fraude processual. O nosso repórter Rodrigo Tâmaro já está aqui com a gente, diretamente lá da redação de São Paulo, para falar com a gente sobre esse caso todo. Muito bom dia, Tâmaro. Bom dia, Natália. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos explicar o que é esse indiciado. Você mencionou, né, que ela foi indiciada por homicídio qualificado e fraude processual. O homicídio qualificado ele diz respeito à morte da Maria Eduarda propriamente dita, né? A polícia entende que, por ser presa, a Eveline teria ali uma coparticipação com essa morte. Agora, a fraude processual é muito importante, é um aspecto que a polícia está se concentrando, né? E aí essa fraude processual, ela diz respeito principalmente ao sumiço de uma câmera portátil, Natália, que a Maria Eduarda usasse desse salto, enfim, dessa queda, né? E aí o que a polícia considerou para indiciar a Eveline por fraude processual? Considerou principalmente o depoimento de uma testemunha que atuava ali na equipe dessa empresa de rope jump. Ele disse que depois da queda, a Eveline deu orientações para que ele fosse até a Maria Eduarda, já caída no chão, né? Após o salto, após a queda, retirasse a câmera do braço dela e apagasse o material, a gravação que foi feita. Esse homem ele disse para a polícia que não seguiu essa orientação da Eveline porque ele decidiu priorizar o resgate, né, o socorro à Maria Eduarda. Outra coisa que a polícia considerou também e ressaltou foi que a Eveline apagou as redes sociais, né, o Facebook, principalmente, dessa queda. E aí, para a polícia, tanto essa possível orientação, né, segundo o relato da testemunha, quanto esse fato dela ter apagado as redes sociais, são indícios de que ela tentou induzir a investigação ao erro e atrapalhar o trabalho, né, da investigação. Por isso, então, que ela também foi indiciada por fraude processual. Lembrando que o paradeiro dessa câmera, né, eu falei, a polícia tem se concentrado bastante nessa câmera porque as imagens podem ajudar a esclarecer o que aconteceu, quais foram as falhas que aconteceram nesses procedimentos, né, de segurança que resultaram na morte da Maria Eduarda, mas o paradeiro dessa câmera ainda é desconhecido, Natália. É isso, né? A gente vê que o foco da CEO, através desses depoimentos, a polícia segue investigando, não foi o resgate da Maria Eduarda, mas sim tentar confundir a polícia. Ô, Tâmaro, continua falando um pouquinho mais sobre todo esse trabalho da Polícia Civil, de uma investigação que é bastante complexa. Quando a gente assiste ao vídeo, muita coisa fica clara, mas é claro que muita coisa também precisa ser ainda explicada. Além dessa figura da Eveline, que deve ser uma figura muito importante para a polícia entender como a empresa operava, né? E também imagino que quem chegou a praticar, pagou para a empresa, passou pela mesma situação ali, não a mesma situação, mas que foi ali, gastou dinheiro com a rope jump, com essa empresa, na verdade, Entre Cordas, deve ficar cada vez mais chocado de que poderia ter sido a Maria Eduarda, né? Sim, pois é, Natália. A polícia continua investigando os casos, né, tentando apurar exatamente de quem são as responsabilidades, o que exatamente aconteceu, né, porque existem procedimentos de segurança, existe ali uma rechecagem para verificar se as cordas estão instaladas da maneira correta, enfim, e isso não aconteceu, né? Então a polícia investiga para entender direito qual foi a cronologia dos fatos que acabou
culminando na Maria Eduarda ser jogada, né, de fato, sem os equipamentos de segurança. Agora, pensando especificamente no caso da Eveline, né, que foi presa 7 dias após o acidente, como você o Carlos teve acesso ao que ela prestou na polícia, né, ao interrogatório. Ela disse que não tem responsabilidade sobre esses procedimentos de segurança, né, que são um dos pontos ali que a polícia se concentra. Segundo a Eveline, né, essa CEO, ela tem responsabilidade sobre o atendimento aos clientes, o gerenciamento ali da organização dos saltos, sobre a segurança propriamente dita. A Eveline também falou que orientou a equipe, depois do acidente com a Maria Eduarda, orientou a equipe ao socorro a Eduarda, mas que ela mesma não andou diretamente porque ela é muito abalada. E sobre esses pontos que eu mencionei, que são pontos que a polícia, que chamaram a atenção da polícia, né? Em relação à câmera, ela diz que não deu para que a câmera fosse retirada do braço da Maria Eduarda ou que o material fosse apagado. E sobre as redes sociais, ela assumiu que de fato apagou as redes sociais ali da empresa depois do acidente, mas disse que fez isso porque estava com medo da repercussão negativa depois do caso, Natália. Perfeito. É isso, a gente vai seguir acompanhando, principalmente com o trabalho de apuração aí do Rodrigo Tâmaro. Ô, Tâmaro, a gente tá de parzinho de vaso, de rosinha. O meu tom é um pouquinho mais escuro, mas estamos na paleta, né, Natália? A Marília Ribeiro, nossa repórter aqui de Brasília, também estava. Sem a gente combinar, tá vendo? Isso aqui é o quê? É sintonia. Rodrigo Tâmaro, lá de São Paulo. Obrigada, viu? Obrigado, Natália. Sextas-feiras usamos rosa. Exato. Tá. Muito bom. Bom final de